Boa noite, igreja. Melhorou um catiquinho. Ainda podia ser melhor, mas glória a Deus por isso, por estarmos aqui na presença do Senhor para adorar. Antes de nós meditarmos na palavra nessa noite, eu queria conhecer os nossos visitantes. Então, você que está nos visitando, você pode colocar isso em pé? Pode ficar de pé. Amém. Amém. Vou pedir para... Não, fiquem em pé. Vou pedir aos irmãos que estão aí, né, membros da igreja, dá um abraço aí aos nossos visitantes, né, em nome da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Que vocês possam se sentir à vontade. Volte sempre. Essa não é outra senão a casa do nosso Pai. Amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Você trouxe sua Bíblia? Trouxe não? Vocês trouxeram a Bíblia, gente? Trouxe. Amém? Tá aí? Então vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Mateus 8. Nós vamos a partir do verso 5. Mateus 8, a partir do verso 5. Mateus 8, 5 diz assim a palavra do Senhor. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e te seja feito conforme criste. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, te damos graças por Jesus. Te damos graças pela maravilhosa obra na cruz do Calvário. Te damos graças pelo perdão dos pecados. Te damos graças pela salvação. Te damos graças porque um dia tua palavra, o Evangelho, tua palavra que é a verdade, nos alcançou. E nós fomos salvos por essa palavra. Ó Pai querido, te damos graças porque nós, indignos, não merecedores, não amados, não povo, rebelde, e ainda assim o Senhor fez de nós o teu povo, o rebanho que o Senhor pastoreia. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça que é manifesta a nós, Senhor. Pedimos que no nome de Jesus, nosso coração seja terra boa nessa noite, para que a boa semente da tua palavra possa prosperar no nosso coração. Retira, Senhor, de nós todo impedimento ao crescimento da tua palavra. Retira de nós, ó Pai, toda pedra, todo espinho, toda erva daninha que porventura tenha brotado no solo do nosso coração, para que essa terra seja preparada pelo teu Espírito e que no nome de Jesus produza fruto e muito fruto para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós começamos a falar sobre essa sessão do Evangelho de Mateus no domingo passado. Após o Sermão do Monte, né, que começa desde o capítulo 5 de Mateus, vai até o final do 7. Os capítulos 8 e 9 são uma narrativa de 10 milagres.
Então, capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, do que fala? Fala de milagre. Mas por que fala de milagre? Porque o autor está tentando agora mostrar para nós, dar evidência, chamar a nossa atenção para o poder do rei. Então, lá no início do evangelho, ele nos apresentou quem é o rei. Depois, isso foi do capítulo 1 até o capítulo 4. Depois do capítulo 5 até o 7, ele nos falou sobre o ensino do rei, sobre as suas palavras. E aí agora, ele começa a listar para nós esses milagres para chamar a nossa atenção para o poder do rei, desse rei prometido, do Messias, do Cristo que devia vir, de Jesus. Então ele narra esses 10 milagres nesses 2 capítulos. E eu disse para os irmãos domingo passado que se nós fizéssemos um apanhado desses 10 milagres e dividíssemos em cestas, como quem apanha frutas do mesmo tipo e coloca numa mesma cesta as frutas do mesmo tipo, nós teríamos 3 cestas para colocar esses milagres. Desculpa os irmãos, mas a minha voz está bem ruim. Então eu vou precisar da paciência aí dos irmãos e do carinho. Bom, a primeira cesta a gente chamou de graça aos rejeitados. Isso vai do verso 1 do capítulo 8, se você tiver com a sua Bíblia aberta, e vai até o verso 17, onde Jesus oferece graça a um leproso, um exemplo de uma pessoa rejeitada naquela época, um centurião romano, outro rejeitado, e depois a cura da sogra de Pedro, uma mulher, outra também figura do que seria um rejeitado naquele período. Depois, a partir do verso 23, a gente pode colocar uma outra cesta, então, juntar esses milagres, e essa cesta a gente chamou de paz aos atribulados. Vai do 8:23 até o 9:17. E a terceira cesta seria a restauração para os devastados. Isso vai do 9:18 até o verso 38. Então, a gente vai parar em cada um desses milagres ao longo dessas 3 cestas e vai meditar sobre as lições que cada uma delas contém. Cada um desses milagres tem por objetivo não apenas demonstrar o poder de Jesus, mas também a sua compaixão. E como a realização desses milagres era, na verdade, um cumprimento das palavras, das profecias sobre quem era o Cristo. Então, o tempo todo, o autor está mostrando para nós, olha, isso aconteceu assim, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, ele está mostrando o poder, a compaixão e mostrando que Jesus é aquele que vem para cumprir toda a palavra de Deus. Esse milagre que a gente leu agora sobre o centurião faz parte dessa primeira cesta, que é a graça para os rejeitados. E a grande ideia aqui, nessa sessão, é chamar a minha e a sua atenção para entender que Cristo é poderoso para curar e cheio de compaixão para oferecer graça a alguém que foi rejeitado pela sociedade. Então, Cristo é poderoso para curar, mas também cheio de compaixão para oferecer graça aos rejeitados. E é disso que a gente vai falar. A primeira demonstração dessa verdade bíblica, ela aparece do verso 1 até o verso 4 aí do capítulo 8. Se tiver com a sua Bíblia aí aberta. Do 1 ao 4, Jesus cura um leproso. E a gente falou disso domingo passado. O leproso era alguém que precisava ficar vivendo longe da sociedade, não podia viver perto das pessoas. Então, se a pessoa fosse diagnosticada com lepra, era como se ela tivesse recebido uma sentença de morte, né? Só que ainda em vida, mas é como se fosse uma sentença de morte. Então, ela não vai mais poder viver perto da família, não vai mais poder participar do culto, do templo, ela vai ter que viver num leprosário e esperar até o dia de morrer. Era assim que acontecia. Mas aí aquele leproso chega diante de Jesus e pede a ele para que fosse curado. E Jesus, cheio de poder, mas também cheio de compaixão, toca no leproso e purifica aquele homem, dando a ele a cura. Então essa foi a primeira demonstração desse poder e dessa compaixão do rei. A segunda demonstração está na cura do servo desse centurião romano. É esse texto que a gente vai mergulhar mais profundamente hoje. Então, nos versos 5 e 6, a gente tem o pedido do centurião. Diz assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando.
Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Horrivelmente. Então, primeiro, quem era esse homem? Não fala o nome dele, não diz muita coisa sobre ele, apenas o que diz sobre ele é que ele era um centurião. E o que significa isso? Significa que ele era um oficial romano que estava no comando, né, na liderança de 100 homens abaixo dele. Então, é isso que quer dizer a palavra centurião, vem de centum, que significa 100. Então, um oficial romano responsável por outros 100 homens. Então, aquele homem era naturalmente um homem de guerra, não um homem de paz. Era dado à guerra e não à religião. E um homem romano. Naquele período, a gente tem os romanos como os inimigos de Israel, porque eles estão ali dominando sobre Israel. Israel está cativa do Império Romano nessa época. Mas, de alguma forma, esse homem, esse oficial romano, esse homem de guerra, ele vai até Jesus e pede algo a Jesus, o que também é improvável. Por quê? Primeiro, quando a gente está lendo esse texto, a gente precisa pensar numa coisa, para começar a pensar nisso, a meditar. Por que esse oficial, esse homem importante, chefe de 100 homens, se preocuparia com um servo? Com um servo. Por que ele faria isso? Né? Se o servo está doente, ele manda aquele servo embora ou até manda executar aquele servo e tomaria outro para fazer o serviço. Naquele período, isso seria algo comum. Eu sei que talvez assuste a gente, mas naquele período seria algo comum. Mas aquele centurião, ele nos apresenta uma característica um pouco diferente. Ele se compadece do servo na sua casa. Ele tem compaixão por ele. Ele diz, olha, o meu servo está deitado, paralítico, e ele sofre horrivelmente. A segunda pergunta que a gente precisa fazer é, por que pedir a Jesus? Porque ele é um romano. Então, os romanos não tinham nada com a religião dos judeus. E sem falar que Jesus é um rabino, é um mestre naquele período, é visto como um mestre, mas um mestre de ensinos diferentes dos fariseus. Então, ele não é bem visto nem entre os judeus. Mas ainda assim, aquele homem decide pedir algo a Jesus. E mesmo que o texto não fale muito sobre esse homem, o que a gente pode pensar é que, pelas informações, né, que o texto dá, é que aquele homem tivesse muita compaixão pelo sofrimento daquele servo e que ele tinha um profundo senso de responsabilidade pela vida daqueles que estavam sob a sua liderança. Isso é uma característica importante para a gente pensar no texto, porque talvez isso explique muito do porquê ele vai tomar essa atitude com Jesus, que a gente vai ver à frente. Né? Esse senso de responsabilidade com os que estavam sobre a sua liderança. E tanto ir até Jesus e pedir um favor até Jesus, pedir que Jesus curasse, de alguma maneira isso demonstra que aquele centurião reconhece em Jesus uma autoridade divina. Porque senão ele não iria pedir uma cura. Certo? Estamos juntos? Amém? Por que ele vai pedir uma cura para Jesus se ele não, de alguma maneira, não acreditasse que essa cura fosse possível? E a gente vai ver isso. Ele acredita que, de alguma maneira, Jesus está sob a autoridade divina. Talvez ele não saiba explicar como isso acontece, mas ele reconhece isso. Isso a gente pode interpretar a partir do texto. Aí, no verso 7, está a decisão de Jesus. E a decisão de Jesus também é estranha. Também é estranha, porque ele fala assim, eu irei e o curarei. E por que eu estou dizendo que a decisão de Jesus é estranha? Porque quais motivos Jesus teria para atender o pedido de um inimigo? De alguém que está afligindo o seu povo? De alguém que está dominando sobre Israel? Por que Jesus atenderia o pedido de um oficial romano? Né? Jesus tinha todos os motivos para não atender esse pedido. Afinal de contas, o homem é inimigo de Israel. Ele representa, né, um governo que está maltratando o seu povo. Além disso, Jesus sempre deixou claro que a prioridade no reino eram o quê? Eram os filhos do reino. Mas na Bíblia a gente vê nos evangelhos alguns momentos onde Jesus ele deixa os filhos do reino para atender os de fora, porque ele vê alguma coisa nessa pessoa de fora. Ele percebe algo no coração. E aí Jesus deixa
os filhos do reino e vai atender a essas pessoas. Isso acontece algumas vezes, e essa vez é uma delas. Esse é um momento onde isso acontece. Aquele homem era um gentil, um homem de guerra, contrário ali a Jesus, um judeu, um homem de paz, um inimigo de Israel, como eu já disse. Mas quando a gente vai ler esse mesmo milagre em Lucas, esse mesmo milagre registrado em Lucas, no capítulo 7, versos de 1 a 10, o texto vai dizer para nós que algumas autoridades dos judeus que tinham ido até Jesus para interceder, para pedir pelo centurião. Então pensa nisso, algumas autoridades entre os judeus vão até Jesus e dizem assim: olha, Jesus, atende aquele homem lá, ele está precisando de ajuda, tem um servo lá na casa dele que está sofrendo, o homem é paralítico. Se você tem poder para curar, cura esse homem. E aí o texto diz mais para nós, o texto de Lucas vai dizer que eles argumentam com Jesus, dizendo que o centurião, o oficial romano, é alguém digno de que Jesus atenda ao pedido. Por quê? Porque aquele homem ama a nação de Israel, eles vão falar isso para Jesus, e ele não só ama a nação de Israel, como, de alguma maneira, ele começa a acreditar no Deus de Israel, a ponto dele pegar recurso próprio, dinheiro próprio, e pagar a construção da sinagoga em Cafarnaum. Então, esse é o oficial romano. Um homem que ama a nação de Israel, tem uma certa simpatia, pelo menos é o que demonstra, pelo Deus de Israel, e pega dos próprios recursos e vai lá e constrói aquele templo, aquela sinagoga para os judeus. E aí você vai pensar, bom, então isso aí que foi o que convenceu Jesus. Será que é isso? Não, a gente pode afirmar que não. Por quê? Porque Mateus nem sequer se deu o trabalho de falar sobre isso. Mateus nem pestanejou para falar sobre esse argumento. Então não foi uma espécie de troca, como se eles fossem até Jesus e dissessem assim: Jesus, o homem é muito bom, então ajuda ele aí, poxa, ele já ajudou tanto a gente, troca, cura também lá. Mateus nem se dá o trabalho de comentar isso. E por quê? Porque para Mateus isso não fazia diferença para o que Mateus queria trazer para nós. E é isso que a gente precisa ficar com o texto de Mateus. Porque se ele escreveu assim, ele tem um objetivo. O fato é que nenhuma dessas coisas poderia ter convencido Jesus a ajudar aquele homem. E por isso, a única coisa que a gente pode presumir dessa decisão de Jesus no verso 7 é que o Senhor Jesus tinha sondado o coração daquele homem. E porque Jesus sondou o coração dele, decidiu agir. Jesus não foi convencido pela palavra das altas autoridades, é isso que eu quero dizer. E nem também foi convencido pelas boas atitudes, pelas boas ações que aquele centurião tivesse tomado. Não foi isso que convenceu Jesus. O que fez Jesus agir foi sondar o coração daquele homem. E aí, então, Jesus, em resposta ao coração dele, decide agir. Como o salmista certa vez escreveu no Salmo 51, verso 17. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Outro grande pregador, Charles Spurgeon, escreveu assim: não é o mérito, mas a miséria que deve ser a nossa alegação diante do Salvador. Vou repetir. Não é o mérito, mas a miséria que deve ser a nossa alegação diante do Senhor. O que isso significa? Isso significa que quando eu vou buscar a Deus, para que Deus responda a minha oração, para que Deus abençoe algo que é motivo do meu pedido, essa oração não deve ser baseada no mérito. Como quem dissesse assim: Deus, olha para mim, afinal de contas, do meu próprio bolso eu paguei a construção da sinagoga lá em Cafarnaum. Não é essa a alegação que deve ser feita diante de Deus, mas a miséria. E é o que a gente vai ver nesse texto aqui. A miséria deve ser a nossa alegação diante do Salvador. Eu creio que Cristo atendeu porque viu naquele centurião um homem disposto não a negociar méritos ou boas ações diante de Deus, mas sim um homem disposto a realmente reconhecer a sua própria miséria, a sua indignidade diante do Salvador. E então, por isso, Jesus disse: eu vou curar. Não porque aquele homem tivesse chegado ostentando seus títulos.
Não porque aquele homem tivesse chegado diante de Jesus dizendo: bem, eu sou oficial romano, tenho 100 homens à minha disposição. Se você não me atender, eu mando um deles te matar agora. Não. Nem apelando para suas boas ações. Dizendo assim: bom, eu já fiz tanto pela sua nação, será que agora você não poderia curar um servo meu lá em casa? Não. Eu creio que Jesus atendeu porque viu naquele homem um coração não disposto a negociar suas boas ações ou seus méritos, mas um homem disposto a reconhecer a sua indignidade diante do Salvador. E aí Jesus olhou para ele e viu aquele coração e disse: eu vou lá curar o seu servo. Depois, o texto caminha para o testemunho de Jesus. Olha aí, por favor, no verso 8. Isso vai do 8 até o 12. A gente vai lendo cada versículo. Diz assim, o centurião, porém, lhe respondeu. Olha a resposta dele. Não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Esse verso 8 é a chave para a gente entender essa seção do texto. É a chave está aqui. Então, se você não estava prestando muita atenção, agora se concentra aí, porque aqui tem uma joia preciosa. Porque as palavras desse centurião registram duas verdades fundamentais no Evangelho. Duas verdades fundamentais no Evangelho. A primeira, nós não somos dignos da presença do Senhor. Nenhum homem, nenhuma mulher é digna de estar na presença do Senhor. Todos nós somos indignos. Por melhores que sejam as nossas boas ações, por mais numerosos que sejam o que nós chamamos de mérito, ainda assim nós estamos indignos de estar diante de um Deus que é santo, santo, santo. Nenhum de nós. Nenhum de nós poderia dizer que tem o direito de estar na presença de Deus. A Bíblia vai falar que naquele grande dia, quando o Senhor se manifestar, até os céus e a terra fugirão da sua presença. O céu e a terra vai fugir da presença de Jesus quando ele se manifestar no trono. Pensa nessa imagem por um segundo, imagina esse negócio na sua mente. A terra fugindo de tremor na presença do Senhor. Aonde os anjos, os querubins, têm que dobrar as asas e proteger o rosto, porque não conseguem olhar para ele, pela sua santidade. E nós, às vezes, achamos que Deus tem a obrigação de estar com a gente. Que Deus não faz mais do que um favor de ficar com a gente, porque a gente é um cara legal. De vez em quando a gente até ajuda alguém. Não, irmãos, nós somos indignos. E essa é uma verdade que o Evangelho nos traz e que nós precisamos meditar sobre ela. Diante de um Deus que é santo, nenhum de nós poderia permanecer um segundo sequer na sua presença. Mas a outra verdade que esse texto revela é que, embora nós sejamos indignos, o Senhor é grande em poder e é grande em compaixão para que possa nos salvar. Porque o centurião reconhece essas duas verdades, ele diz: eu não sou digno que você entre embaixo do meu teto. Mas ele também reconhece uma outra verdade, ele diz: mas diz apenas uma palavra, ou seja, eu creio no poder que você tem, eu creio na autoridade que está sobre você. E se você dizer uma palavra, o meu servo será curado. Então veja a oração daquele homem, porque esse texto é uma oração. Em essência, esse texto é uma oração. Ele é um pedido, ele é uma narração de um pedido feito a Jesus, mas em essência é uma oração. E é uma oração tão maravilhosa que ela contém as duas verdades mais significativas para o Evangelho para nos salvar. Somos indignos, mas Deus é bom e grande e poderoso para nos livrar. Então, embora o Evangelho nos confronte com a nossa miséria espiritual, com a nossa indignidade, embora o Evangelho nos confronte a respeito do nosso próprio pecado, o Evangelho também exalta um Jesus que é grande em poder, que é grande em graça, que é grande em misericórdia, que é grande em força, que é grande em autoridade para que possa salvar a minha vida e a sua. Essa é a beleza do Evangelho. O centurião se julgou indigno de receber a honra de ter o nosso Salvador na sua casa. Por isso ele preferiu assim que Jesus exercesse seu poder e autoridade de longe, à distância.
E, sem dúvida, essa foi uma atitude de muita fé no poder e na autoridade de Jesus. Por quê? Porque não tinha nenhum relato de milagre assim ainda. A gente não leu ainda nenhum relato de um milagre que tivesse acontecido à distância. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. E quem acreditou nisso não foi um judeu, foi um gentio. Não foi alguém separado para ser povo de Deus, foi um estrangeiro, um não povo. Não foi a nação amada, foi a não amada. E aí esse homem confia nesse poder, confia nessa autoridade. Isso é algo admirável. Isso fica mais claro na explicação que ele dá. Olha o verso 9 comigo. Diz assim, ó: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, ele vai. Ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. O que ele está dizendo? Aquele centurião está reconhecendo que, assim como ele, Jesus também estava sujeito e exercia uma autoridade divina. É isso que ele está dizendo. Vou tentar em outras palavras. Vou tentar de outra forma. Essa explicação do centurião, ele está dizendo assim para Jesus, em outras palavras: Jesus, eu também estou sujeito a uma autoridade, que me confiou a autoridade, e eu exerço autoridade sobre os meus liderados. Então, eu tenho alguém superior a mim, que me confiou a autoridade, e que porque me confiou e eu estou sujeito a essa autoridade, exerço a sua autoridade aos que estão abaixo de mim. Ele está dizendo isso. Só que quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, e eu reconheço que você também. Eu reconheço que você está sob uma autoridade divina. E porque você está sujeito a essa autoridade divina, você tem autoridade para exercer sobre os que estão abaixo de você. Então, Jesus, só precisamos de uma palavra sua. Não precisamos de muita coisa. Não precisamos que você vá, que você toque, que você cure, que você entre na minha casa. Na verdade, nem sou digno disso. Tudo o que precisaria era dar uma ordem e a doença teria de obedecer. Se Jesus desse uma ordem, assim como ele dava uma ordem ao soldado, e o soldado obedecia à ordem do seu superior, se Jesus desse uma ordem à doença, a doença tinha de obedecer a ele. É isso que ele está dizendo. Olha como isso é maravilhoso. Se Jesus falar, a doença vai ter que dar um jeito de sair dele. Mas o homem é paralítico. Não importa. Se ele falar, vai ter que acontecer. Olha que fé. Tamanha a fé daquele homem. Tudo que é preciso, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor dê uma ordem. Guarda isso, ó. Eu vou repetir, guarda isso no seu coração. Tudo que é preciso é que o nosso Salvador declare uma palavra sobre a nossa casa, uma palavra sobre os nossos filhos, uma palavra sobre a nossa família, uma palavra sobre minha esposa, uma palavra sobre o seu marido, uma palavra na nossa vida, na nossa história, e toda a nossa história muda. Uma palavra. Eu e você só precisamos de uma palavra. Não precisamos de muito, não. Mas precisamos ter fé nessa palavra. Precisamos confiar nessa palavra. Precisamos nos apegar a essa palavra. Foi isso que aquele homem fez. Ele se apegou à palavra de Jesus. Ele teve fé na palavra de Jesus. Veja só o verso 10, o que diz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Não encontrei. Jesus veio para a nação escolhida, para o povo de Israel. Mas agora ele está dizendo, olha, não encontrei. Entre aqueles para quem eu vim, não encontrei ninguém com a fé desse homem. Nem mesmo em Israel. O que isso significa? Ele dizer, nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Isso quer dizer que nem mesmo entre aqueles que conheciam a palavra de Deus.
entre aqueles que tinham consciência do poder da palavra de Deus, entre a nação que adorava e glorificava e seguia e servia o Deus verdadeiro, Yahvé. E aquela nação que conhecia o Deus verdadeiro, que conhecia como esse Deus com mão poderosa os livrou do Egito e da escravidão, e que declarou uma palavra e derrubou todo o faraó e seus cavaleiros no mar. Essa nação que conhecia o poder de uma palavra de Deus para descer fogo do céu, para sair água da rocha, para descer pão do céu. Essa nação que conhecia o poder das palavras de Deus, não estavam apegados a essa palavra, enquanto um estrangeiro, alguém que não conhecia direito a Deus, mas de alguma maneira se agarrou a essa palavra e teve fé nela. Então ele está dizendo, olha, nem entre esse povo que aguarda a palavra da promessa do Messias, que tantas vezes foi anunciado pela boca de tantos profetas, essa palavra se repetiu, o Messias virá, o Salvador virá, o Salvador virá. Agora o Salvador havia vindo, estava diante deles, mas eles não criam, não tinham fé. E Jesus fala assim, olha, eu vim para Israel, não encontrei em Israel fé. Não encontrei em Israel fé na palavra, mas encontrei fé nesse homem. Não vi ninguém aqui com uma fé desse homem. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Eu estava lendo esse texto em casa e fiquei pensando, como seria bom que o Senhor também encontrasse fé assim em nós. Não seria? Que Deus também encontrasse fé no meu coração, no teu coração, como Jesus encontrou no coração daquele homem naquele dia. Ou Jesus encontraria você sem fé? Sabe, tem uma oração para isso. Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Porque quando eu estava escrevendo esse sermão, eu fiquei lembrando de uma conversa que eu tive essa semana com um amigo meu, pastor, e a gente estava batendo um papo e trocando experiências ali, confidências. Ele falou assim, Felipe, às vezes eu tenho muita dificuldade de acreditar na conversão da minha mãe. Não sei se depois de tanto tempo a minha mãe ainda assim vai se converter um dia. E ele abriu o coração nesse sentido. E eu falei para ele, olha, eu também tenho isso, eu também, às vezes, sou tomado pela dúvida de se Deus ainda pode mudar o coração dos meus irmãos. E às vezes tenho dificuldade de acreditar que isso é possível. E aí eu olho para essa palavra e olho para a fé daquele homem e fico pensando, Deus, me ajuda na minha pouca fé, para que eu continue acreditando na conversão dos meus irmãos, para que eu continue acreditando na palavra do Senhor, que diz que todas as coisas são possíveis. E eu não sei, de repente você aqui hoje também crê em coisas, ou pensa coisas, falando do coração mesmo, que de repente para você é impossível. Não sei se você tem isso em mente. Algo que você, assim, talvez até já tenha desacreditado de orar. Porque já se passou tanto tempo, né? E não aconteceu nada. E a gente começa a desacreditar, não é assim? A gente começa a pensar, poxa, será que Deus realmente faria algo assim? Ou será que Deus até teria poder, mas talvez Deus não queira fazer isso? E aí, com o passar do tempo, a nossa fé de que aquilo seja possível, ela vai se desgastando e vai se enfraquecendo. Eu não sei se você tem algo assim. Mas eu queria te encorajar hoje, diante dessa palavra, a que eu e você fizéssemos como aquele centurião. E fôssemos diante de Jesus e disséssemos, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno, Senhor. Mas eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, então a vida deles será transformada, a vida deles nunca mais será a mesma. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas basta que o Senhor declare uma palavra. E quem dera, e a minha oração é que, ao dizermos isso para Deus, Ele sondasse o meu coração e o teu coração, como sondou o daquele centurião, e nos encontrasse quebrantados e com fé na palavra do Senhor.
Verso 11, Jesus faz uma advertência aos judeus. Ele diz assim: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, de Isaque e Jacó no reino do céu. Veja essa expressão. Muitos virão. Da onde? Do Oriente e do Ocidente. E se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. O que isso quer dizer? O que esse versículo quer dizer? Os judeus tinham uma crença de que quando viesse o grande dia do Senhor, pelas profecias de Isaías e de vários outros profetas, a vinda do Senhor seria como um grande banquete, como uma festa de casamento. E eles então teriam a oportunidade de sentar à mesa com os patriarcas. Por isso a palavra Abraão, Isaque e Jacó, os pais de Israel. Então eles poderiam comemorar, eles iriam se banquetear, festejar diante dos patriarcas. E isso era algo aguardado por eles, era algo que eles ansiavam. Isso fazia parte da crença pela restauração de Israel para um reino perpétuo. Então eles acreditavam nisso, tinham fé nisso. Só que a palavra de Jesus, ela é uma advertência dizendo assim, olha, virão pessoas do Oriente e do Ocidente, ou seja, gentios, gente que não é judeu. Virão pessoas de outras nações. E essas pessoas de outras nações se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então aqui no verso 11, Jesus já está falando das pessoas, dos gentios, que seriam salvos. Aqueles que não eram povo de Deus, mas que Deus os faria seu povo. E que Deus faria isso porque os chamaria pela obra da pregação. Então aqui Jesus já está sinalizando para aqueles que estão ouvindo que a mensagem dele não é só para a nação de Israel, mas é para todas as nações. E glória a Deus por isso, irmão, porque eu não sei se você percebeu, quando a gente leu muitos virão, isso também se refere a mim e a você, ou não? Todos aqueles que foram chamados por todos os cantos do mundo pela obra da pregação são agora povo de Deus. Então Deus está chamando o seu povo, e aqui ele já havia anunciado isso, que Deus faria de alguém que não era seu povo, seus filhos, por todos os povos, línguas e nações, onde se anunciasse o evangelho, Deus iria chamar um povo para si, um povo que seria comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. E que maravilha, irmão, saber que nós também fazemos parte desse povo que foi comprado e lavado pelo precioso sangue do Cordeiro. Que maravilha saber que nós, quando lemos essa palavra, entendemos que ela também fala a nosso respeito. Agora, uma observação aqui, um parêntese. Eu estava brincando com Vanessa essa semana. Eu louvo a Deus por essa palavra e quero muito poder estar ali, nesse banquete. Mas tenho muita dificuldade de imaginar que a gente tem esse privilégio de sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Que a gente sente na mesa dos adultos. Eu acho que a gente estaria sentado na mesa das crianças. Homens de tanta fé, homens que obedeceram ao chamado do Senhor, para realmente se entregar suas vidas na mão dele. Queira Deus que a gente também possa ter esse privilégio de se banquetear com os grandes homens de Deus da história, tanto da Bíblia quanto da história da igreja, né? Imagina a gente trocando uma ideia ali, sentado à mesa, conversando com Estevão, a coragem daquele homem, conversando com o apóstolo Paulo, conversando com Barnabé. Momento glorioso será esse, no nome de Jesus. Verso 12, ele continua essa advertência dizendo, mas os cidadãos do reino, ou seja, aqueles para quem o rei veio, serão lançados nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui Jesus faz a advertência para o povo de Israel sobre o perigo deles caírem em condenação. É isso que Jesus está falando. E a lição aqui, irmãos, é muito simples. Se eles quiserem participar do banquete, como foi prometido pelos profetas, eles também terão de ter fé como a daquele centurião. Vou repetir. O que o verso 12 quer dizer é que se eles quiserem participar desse grande banquete,
terão de ter fé como aquele centurião. Do contrário, eles também vão perecer. Eles também serão condenados. E Jesus repetiu isso em várias passagens, em Mateus 13, 42, 50, capítulo 24, verso 51, Mateus 25, verso 30, em diversas outras passagens, Jesus falou do perigo de que o povo para o qual ele veio endurecesse o coração e então não fosse salvo. Ele repetiu isso, mas eu quero ler apenas um texto que também fala desse assunto para os irmãos, que é quando Jesus declarou isso em alta voz sobre a fé no Filho. A fé no Filho de Deus. Escute, João capítulo 3, verso 35 e 36 diz assim: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou repetir. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Várias vezes Jesus alertou sobre o perigo de nós não nos entregarmos a Ele. E isso é um perigo. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está em perigo. Você está em perigo de condenação. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê será condenado. Essa é a palavra do Senhor, esse é o Evangelho de Cristo. E é por isso que você deve se entregar. É por isso que Jesus está alertando aquele povo. E esse alerta serve também para nós, que estamos ouvindo a sua palavra, para que a gente não endureça o nosso coração e venha viver uma vida de desobediência ao Filho. Precisamos nos sujeitar ao Filho, é isso que ele está dizendo. O fato daquele povo ser filho de Abraão não seria para eles uma espécie de garantia para a salvação. Eles também deveriam possuir fé salvadora no Cristo. É a fé salvadora no Cristo que salva o pecador. Verso 13, então, a gente termina o texto com um grande milagre. Que ele diz assim: então Jesus disse ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora, no mesmo instante, o seu servo foi curado. Um grande milagre, então, em resposta. Jesus, então, fala da fé daquele homem, exalta a fé daquele homem, adverte os judeus e então libera a palavra que aquele homem precisava. Ele diz: vai e te seja feito conforme você creu. Então, após Jesus mostrar as bênçãos eternas e mostrar que as bênçãos da eternidade, esse banquete, essa alegria de nós nos banquetearmos com os patriarcas na eternidade com o Senhor, esse é um privilégio da fé. Essa é uma bênção que se alcança pela fé no Cristo. E aí depois então ele garante essa bênção para o centurião. Ele declara essa palavra, mostrando assim que a busca do centurião não foi em vão. O centurião, ele reconhece, assim como o leproso reconheceu a graça que recebeu e foi testemunhar, o centurião reconhece essa graça e vai, obediente nessa palavra. Porque o fato dele ir obediente é uma demonstração de que ele confia. Ele tem uma atitude de que reconhece. Se Jesus falou, então vai acontecer. Se ele falou, vai se cumprir. Como ele pode demonstrar isso? Como eu e você, vamos trazer para a gente agora, como é que eu e você podemos demonstrar de maneira prática que nós confiamos nessa palavra? Como? Indo confiantes nela. Com uma atitude que demonstra que nós confiamos nisso, que nós acreditamos nisso. Então ele sai dali. Vou voltar para casa, está tranquilo, você vai estar curado. Ele confia nessa palavra. Ele confia nisso. Para a gente terminar, qual é a grande ideia desse texto? Cristo é poderoso para curar e é cheio de compaixão para oferecer graça a um rejeitado. Assim como Cristo é poderoso para nos curar e nos salvar, e cheio de compaixão para oferecer graça a nós. Agora, qual é a resposta que Deus deseja
diante desse texto? O que você acha que Deus deseja de mim, de você, diante dessa palavra? Eu acredito que Deus deseja que tenhamos fé semelhante ao centurião, no poder, na autoridade e nas palavras do seu filho. E Deus também deseja ver em mim e em você uma atitude humilde e contrita, como ele viu naquele centurião. Homens e mulheres declarando ao Senhor: Senhor, eu sou indigno de que o Senhor entre na minha casa, mas com fé na sua palavra para que nós sejamos salvos. Porque do contrário, se não for assim, se Deus não achar em nós a humildade que achou naquele homem, no reconhecimento de que somos indignos, e fé na sua palavra que pode nos salvar, se não for assim, nós estamos condenados. O que nos aguarda é a mesma condenação que aquela geração recebeu por ter sido endurecido, por ter se endurecido as palavras do nosso Salvador. Irmãos, que no nome de Jesus isso não seja verdade para nenhum de nós aqui hoje. Eu oro a Deus para que o seu coração se abra para a palavra. Eu oro ao Senhor e peço a Ele para que no nome de Jesus você também possa reconhecer diante dEle o seu pecado e possa confiar na palavra que salva, na palavra que cura, na palavra que liberta. Outra coisa pela qual eu oro nessa noite é para que aquela que seja a tua causa impossível, o Senhor possa liberar uma palavra para aquilo que você não acredita que é possível, que você já até deixou de acreditar, talvez já até deixou de orar por aquilo, por achar que aquilo não vai acontecer, para que Deus volte a despertar isso no teu coração, para que Deus te ajude e me ajude, como eu disse aqui, na minha pouca fé, para continuar acreditando de que basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra dEle para mudar totalmente a vida daqueles que amamos, para mudar a história deles, no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.